Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez. Vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional que a gente está fazendo por esse livro do Café com Deus Pai, do Júnior Rochirola. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos... Só ajeitar aqui a câmera. Hoje nós vamos para o dia 30 de março. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra-chave de hoje é prossiga. E a nossa leitura bíblica está lá em... Só descer aqui, ó. A nossa leitura bíblica está lá em Lucas 7. Glória a Deus, gente. Sejam bem-vindos. Deixa eu só ajeitar a câmera, que hoje eu tô troncha. Ficou melhor, né? Vamos lá? Vamos começar? Estão prontos? Lucas, capítulo 7. A cura do servo de um centurião. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum e o servo de um centurião, a que este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viessem curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediam com insistência: ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus estava perto da casa do centurião, enviou-lhe alguns amigos: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso não me julguei digno de falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra e o servo será curado, e o meu servo será curado. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faça isso, e ele o faz. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem e, voltando-se para o povo que acompanhava, disse: eu lhe digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. A ressurreição do filho de uma viúva. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor a compadeceu-se e disse: não chore. Chegando, tocou no caixão e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. E o que estava morto se sentou e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito de Jesus espalhou por toda a Judeia e por toda aquela região. Os mensageiros de João Batista. Todas essas coisas foram relatadas por João e seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: você é aquele que estava por vir ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram, Jesus disseram: João Batista nos enviou para perguntar: o Senhor é aquele que estava por vir ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus respondeu: voltem e anunciem João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho.
e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto, um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver, um homem vestido de roupas finas? O que vocês vestem bem, vivem no luxo, moram nos palácios reais? Sim. O que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele quem está escrito: eis que eu envio diante de você meu mensageiro, o qual você preparará o caminho diante de você. Eu lhes digo que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que ouviu, até os publicanos, reconhecer a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quando os mesmos planos de Deus não tinham sido batizados por eles. E Jesus continuou: aqui, pois, comparareis as pessoas dessa geração. Aqui são semelhantes a meninos sentados nas praças e gritam uns para os outros: nós tocamos flautas, mas vocês dançam e entoam lamentações, mas vocês não choram. Pois veio João Batista, não comendo pão, não bebendo vinho, e vocês dizem: ele é um demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem: eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigos de publicanos e pescadores, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que estava jantando na casa do fariseu, foi lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e estando por detrás dos pés de Jesus, chorando, molhava com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia o tipo de mulher que é essa que está tocando nele, porque ela é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Simeão respondeu: penso que aquele que mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simeão: você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com as lágrimas e enxugou com os cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas essa com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo que vocês há muitos pecados e delas foram perdoados, porque muito se amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. O que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si mesmos: quem é esse que perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Glória a Deus. Agora vamos para o devocional do Café com Deus Pai. 30 de março. Palavra-chave: prossiga. Ele é com você. Em Deus, as circunstâncias nunca serão maiores do que as vitórias. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Mateus 14, 23, 24. Momentos difíceis fazem parte da vida.
Essa é uma realidade que todos estamos sujeitos. É como se o deserto da vida fosse uma escola na qual, diante das mais diversas dificuldades, aprendemos grandes lições que podem nos fortalecer. Diante desse fato, precisamos entender que não significa que estamos sendo testados, castigados ou coisa parecida. Apenas estamos vivendo o processo de crescimento e aprendizado para que cada dia sejamos pessoas melhores. Compreenda que mesmo no momento mais difícil da sua vida, Deus não o abandonou. Ainda quando você não conseguia enxergar, Jesus estava lá. O produto mais valioso que pode ser obtido da oliveira é o azeite, mas para obtê-lo, o fruto passa por um processo de prensa, extraindo o que há de melhor dele. Entendo que conosco não é diferente. Circunstâncias contrárias muitas vezes são necessárias para esmagar e extrair de nós o que há de melhor. Pois assim alcançaremos na nossa melhor versão em Deus. Você sente esmagado pelas circunstâncias e ventos contrários? Jesus não abandonou os discípulos, ele os socorreu. Ele chegou no momento certo. Portanto, levante a cabeça e prossiga. Saiba que você não está só. O próprio Senhor irá à sua frente, estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Deuteronômio 31:8. Independente dos problemas, das lutas, dias difíceis, Deus é quem vai à frente, não importa as circunstâncias. Deus é maior do que tudo. O que você está passando agora? Eu duvido. Pode ser que esteja. Mas eu duvido que exista entre nós alguém que é capaz de me falar assim: a minha vida está 100% perfeita. Aliás, tem alguém aqui assim? Que agora, nesse momento, eu não tô com uma dor de cabeça, não tô com a frieira, uma dor no dente, não tenho uma dor de estômago, não tenho nada. Não tenho problema financeiro, tô cheio de investimento, meus relacionamentos são maravilhosos. Eu tenho, assim, uma família incrível, uma esposa, um marido, filhos perfeitos. Eu vivo nas minhas viagens dos sonhos, a minha casa é a casa do sonho, meu carro é o carro do sonho. As pessoas nas quais eu conheço são pessoas dos sonhos. Eu duvido. Sabe por quê? Porque a terra é lugar de aflição. Então, alguma coisa você tem agora, nem que seja a frieira. Tá tudo perfeito, mas tem a dorzinha aqui. Nossa, Poliana, minha vida é quase 100%, mas tem um pedacinho aqui da minha história, tem um contexto aqui. A gente sempre vai ter o mais. Eu quero que você olhe para você, porque a gente ama olhar a vida do vizinho e comparar a alegria dele com a nossa. Você não sabe como ele tá rindo. Você não sabe se de fato ele tá rindo. As pessoas mentem, sabia? As pessoas fingem. Você não sabe. Você não sabe se aquela pessoa de fato é aquilo que ela está projetando para você. As pessoas nos enganam. Engano seu. Achar que todo mundo é perfeito, menos a sua vida. As pessoas, pode ser que alguns não tenham determinados problemas que outros têm. Mas alguma coisa todo mundo tem. O bebê já nasce em desconforto, gente. O bebê já nasce chorando. Você acha que choro é a forma dele se comunicar? Também acho. Mas ele tá chorando por quê? Porque existe um desconforto. Ele estava no quentinho, no gostoso do ventre da mãe. Agora ele está no desconforto. Então, a gente sabendo que nem para bebê tá 100%, pensa no bebê super bem cuidado. Nem para ele tá 100%. Existe desconforto. Crescer dói. Nascer o dente dói. Dormir às vezes é cansativo. Comer dói pro bebê, pro idoso.
Então, o que você precisa entender, e eu também, é que nós sempre vamos ter motivos para prosseguir, independente de. Mas o que eu queria te alertar é que a terra é o único lugar onde podemos adorar a Deus no meio da dor. No inferno, não tem como. No céu, não terá dor. Então, aqui na terra, nós podemos prosseguir mesmo em meio à dor. Porque a terra é o único, gente. Você entende que você está numa parte exclusiva da sua história na qual você pode ter a capacidade de adorar a Deus, mesmo em meio à dor. Então, a dor, ela serve para forjar o meu e o seu caráter. Sem dor, gente, nós seríamos animais. Animais. A gente avançaria além do limite que a gente já avança mesmo em meio à dor. A terra é o único lugar onde se é permitido amar e adorar a Deus, amar Jesus, se apaixonar por Jesus, mesmo passando o que você e eu estamos passando. Aqui a gente tem expectativa, aqui a gente tem esperança, que a gente tem fé, amor. E esses dons, eles são maiores, inclusive, muitas vezes deveriam sempre ser maiores do que a dor. Então, eu quero que esse devocional, ele termine comigo e com você em outro lugar. Que a nossa mente passe por uma metanoia agora. Em que não é que estamos passando aflições e algumas angústias que o Senhor nos esqueceu. Ele está conosco todo o tempo. Bruna, mas por que eu parece que eu sofro mais que os outros? Não que eu sofro, não. Sofre não. Seja forte e corajoso. Muitas vezes o Senhor nos entrega determinados sofrimentos para que a gente possa ir para o outro lado. É a forma de crescer. Um bebê, para ele crescer, ele sente dor. E o adulto, para ele crescer, ele também vai sentir dor. Tá desconfortável, né? Essa semana eu tava orando e meu Deus, eu tô tão cansada. Aí eu comecei a orar por todo mundo que eu via que tava cansado. Nominalmente. Eu não tava fisicamente cansada. Eu estava emocionalmente cansada de algumas situações. Eu falei assim, fulano tá cansado também. Esse crânio aqui, ó, tá cansado também. E ali, ao invés de girar a minha oração em torno das minhas dores, das minhas angústias e do meu cansaço, eu lembrei o Senhor que existem pessoas que estão cansadas emocionalmente da jornada também. Senhor, quanto tempo. Meu Deus, olha quanto tempo fulano está esperando o milagre dele. Quanto tempo cicrana está esperando o milagre dela. E quanto tempo eu estou esperando o meu. São vários, sabe? Meu Deus, tem a lista aqui, ó. De 365 para cada dia do ano. Mas você sabe, quando eu e você saímos da nossa pequenez, da nossa atmosfera única, e a gente vai para perto de pessoas que também precisam e alimenta a fé delas em oração. Nossa, a gente ativa o coração dessas pessoas. Então eu quero te convidar nessa manhã a não ficar focado só em você, a olhar para o outro e segurar a mão do outro, porque ele também está cansado. Mas esse devocional de hoje não é sobre você e eu estarmos cansados dos nossos desafios. Esse devocional de hoje é sobre eu e você prosseguirmos, mesmo cansados. Feche seus olhos e vamos orar, Pai. Em nome de Jesus. Segura na nossa mão, Jesus. Nos leva para o outro lado.
Espírito Santo da verdade, nos santifica na verdade. Nós sabemos que toda promessa passa pelo teste do tempo, mas se for da tua vontade, aliancia nosso sonho com o seu e faça com que a gente viva milagres ainda esse ano, para que a gente possa testemunhar a grandeza do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu estou aqui para a gente continuar esse devocional. Que ele é meu, ele é seu, ele é nosso, mas ele é principalmente de Jesus. E é por causa de Cristo que eu e você estamos aqui todos os dias. Um beijo, Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.